Salve, salve, turma! Axé a todas e a todos, espero que estejam bem. Aqui é o professor Reinaldo da Botânica e Agroecologia e vamos começar hoje o tópico 2 da disciplina. E nessa videoaula nós vamos tratar desse processo chamado Revolução Verde e a implantação do modelo agroindustrial e também dos impactos socioambientais decorrentes desse processo histórico. Então, bora partir para a prosa? Primeiro é importante definir o que é Revolução Verde, o que caracteriza esse processo. Vocês podem ver, eu coloquei lá no Google Classroom já alguns artigos explicando sobre a Revolução Verde, seu contexto histórico, seus fundamentos e motivações. E também tem um documentário, dois documentários, né? O Veneno Está na Mesa 1 e 2. No Veneno Está na Mesa 1 conta um pouco dessa história da Revolução Verde, que consistiu no quê? É um processo de modernização da agricultura, ou seja, a especialização da agricultura para produção em larga escala, visando fornecer matéria-prima para as indústrias e atender ao mercado internacional de commodities. Ou seja, esse processo veio transformar as agriculturas no mundo, quase sempre de base familiar ou comunitária, que a gente chama então de agricultura camponesa, transformar essas agriculturas num processo de agricultura industrial, que a gente vai chamar aqui de modelo agroindustrial ou modelo do agronegócio. Então, primordialmente na agricultura camponesa, a gente viu na aula de História das Agriculturas e os principais centros de domesticação e irradiação da agricultura no mundo, como que a agricultura evoluiu de formas diferentes em partes do mundo diferentes, domesticando espécies diferentes e inclusive criando sistemas agrícolas próprios, sempre visando o quê? A segurança e a soberania alimentar dos povos. Então sempre houve experimentação, melhoria das técnicas, visando aumento de produção, seleção de variedades mais produtivas, mas isso não era integrado ao processo de avanço da produção industrial no mundo. Então é como se a Revolução Verde, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, ela fosse uma continuação da Revolução Industrial, ainda no final do século XIX, mas sendo então essa lógica da Revolução Industrial transportada para a agricultura. Beleza? E no momento histórico que a Revolução Verde começou, vale a pena destacar, a partir da década de 50, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, em que se resgatou a preocupação de Malthus, das teorias malthusianas, de que a população humana cresce em escala exponencial e a produção de alimentos em escala aritmética. Portanto, com o passar do tempo e o crescimento da população mundial, não haveria alimentos para todos, ou seja, a Revolução Verde veio com uma grande promessa de produzir em larga escala, aumentar a produção e evitar acabar com a fome no mundo. Então essa foi a promessa, mas na verdade ela foi muito bem articulada e tecida por grandes corporações e empresas que perderam o mercado com o fim da guerra, como por exemplo as empresas que lidavam com maquinário, aviões que lançavam armas químicas e bombas a tanques e outras máquinas que passaram a ser adaptadas para a agricultura. Da mesma forma, a indústria de armas químicas e a indústria farmacêutica, que também perdeu o mercado após a Segunda Guerra, também passou a adaptar seus produtos para uma lógica da agricultura, como os fertilizantes industriais e diversos tipos de agrotóxicos que nós vamos falar mais para frente. E os estados, principalmente países ditos de terceiro mundo, foram os locais onde esse grande modelo de agricultura industrial seria implantado, como Brasil, México, Índia, Filipinas, enfim, países do sul global, os ditos países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, e que forneceram então subsídios, incentivos fiscais para a entrada desses produtos, desse maquinário, e
e incentivaram, portanto, esse processo, inclusive com políticas também de expansão das fronteiras agrícolas, desterritorialização de povos originários para avanço desse modelo agroindustrial, que então teria início na década de 50, avançou esse processo com seus insumos, né, na década de 60, 70, a partir da década de 80, 90, entrou com uma interface da biotecnologia também na agricultura, e hoje se fala aí da agricultura 4.0, ou seja, tudo isso ainda é parte do processo da Revolução Verde, que ainda caminha em etapas diferentes ao longo das décadas, beleza? Mas do que se caracteriza esse modelo de produção agroindustrial que foi implantado pela Revolução Verde? Ou seja, quais são as características desse modelo, seus principais fundamentos? Então, fiz esse esquema aqui para tentar mostrar para vocês os principais fundamentos do modelo de produção agroindustrial. Então, podemos destacar, primeiro, que a produção agroindustrial só é possível a partir da monocultura e dos latifúndios, ou seja, grandes extensões de terra, que são os latifúndios, grandes propriedades rurais, e a monocultura, ou seja, a produção padronizada de uma única espécie em áreas extensas, né? Então, esse é o cenário no qual o modelo de produção agroindustrial ocorre, né? Só que a produção em monocultura e no latifúndio, ela em longo prazo acarreta em problemas ambientais, desequilíbrios dos mais variados, né? Primeiro a questão do solo, né? Então manter o padrão físico do solo é muito complicado safra após safra. Então, para manejar grandes áreas, preparar o solo para o cultivo, e também aí as máquinas entram no processo de colheita. Então, um pilar fundamental aí da Revolução Verde, do modelo agroindustrial, é a chamada motomecanização, ou seja, todo um maquinário utilizado ali para essa produção agrícola, necessário para manejar grandes extensões de terra, né? Então, desde de tratores para preparar o solo, a colheitadeiras, a tratores e aviões que aplicam produtos químicos, enfim, o maquinário presente em todas as etapas desse modelo de produção agroindustrial. E especialmente no campo, para o cultivo, essas máquinas são máquinas que consomem combustíveis fósseis, ou seja, promovem também queima de CO2, emissão de gases de efeito estufa, né? Então são máquinas, então, enquanto a agricultura tradicional utilizava-se muito da tração animal, que fez parte ali da revolução agrícola do Neolítico, essa tração animal é substituída e a força de trabalho humano passa a ser substituída por máquinas nesse processo da Revolução Verde. Os desequilíbrios decorrentes das monoculturas, seja em relação à fertilidade do solo, ao ataque de pragas, uma vez que monocultivos eles quebram ali as relações ecológicas entre os seres, podendo ter surtos de pragas e doenças, né? Então aí entra o segundo pilar desse modelo, que é a chamada agroquímica, ou seja, toda uma indústria química voltada para a produção agrícola em larga escala, né? Nós vamos falar um pouquinho mais dela, mas são diversos produtos, desde fertilizantes até defensivos agrícolas, aí, os chamados herbicidas, pesticidas, inseticidas, etc. E como eu falei, após os avanços aí também na genética e biologia molecular, também a gente pode citar esse pilar aqui da manipulação genética ou da biotecnologia como um pilar fundamental do modelo agroindustrial na atualidade. Então, primeiro é importante lembrar que a humanidade sempre fez melhoramento genético e manipulou geneticamente os organismos, como a gente viu na aula de domesticação de espécies, história da agricultura, né? O ser humano fez isso muito por meio de cruzamentos e seleção artificial, né? Mas, como eu
também mencionei aqui, com o avanço da biotecnologia, isso passou a ser feito em laboratório, né, e conduzido aí por grandes empresas de biotecnologia, criando, portanto, variedades transgênicas e organismos geneticamente modificados patenteados por essas empresas. Vamos falar mais um pouquinho sobre cada um desses pilares do modelo de produção agroindustrial. Vamos detalhar um pouquinho sobre cada um. E a Revolução Verde também não teria ocorrido sem isso que está no centro aqui, a assistência técnica e extensão rural numa concepção difusionista, ou seja, no Brasil mesmo, os cursos de agronomia foram regulamentados exatamente nesse processo de Revolução Verde. A universidade na qual eu estudei, o UFV, se gaba de ter sido uma das pioneiras na extensão rural e assistência técnica para a produção agrícola no Cerrado. Então, tira-se muita onda disso, e o que a gente vê é que esse processo, na verdade, foi um processo em que os extensionistas rurais, agrônomos, foram a campo, né, para levar os insumos, os produtos trazidos pelo agronegócio e, vamos dizer, ensinar, entre aspas, os camponeses, os agricultores familiares a praticarem esse modelo de agricultura moderno, sempre tratando a agricultura familiar e os modelos de agricultura ancestrais como se fossem coisa do passado ou primitivo, e que o futuro agora é o agronegócio, é esse modelo, isso aqui é moderno. Então foram décadas e décadas de uma assistência técnica e extensão rural difusionista que desrespeitava, de certa forma, as tradições e as formas de manejo tradicionais de diferentes povos e culturas para implantar essa nova racionalidade. Tanto é que hoje mesmo está até difícil, em alguns contextos, a gente dialogar com as pessoas que acreditam que mas é possível produzir sem agrotóxicos? Né? Então a gente ainda ouve esse tipo de pergunta porque foram décadas e décadas colocando isso na cabeça das pessoas, enquanto 10 mil anos de agricultura, né, foram praticados aí sem a necessidade de agrotóxico. Mas vamos bola para frente. Então o primeiro fundamento que eu falei é a mecanização da produção, ou seja, as máquinas permitiram esse avanço em território e os latifúndios e monoculturas. Monocultura, então, é esse cultivo de uma única espécie em grandes áreas. Os latifúndios são grandes propriedades rurais. A história do Brasil é marcada por latifúndios, né, expropriação territorial e concentração de terras na mão de poucas pessoas. A Revolução Verde veio intensificar isso, né, após a década de 60 e 70, principalmente, especialmente durante o período aí do regime militar. Né? E os agrotóxicos, eles são também parte constituinte desse modelo. Né? Então, o que são agrotóxicos? Agrotóxicos são todas essas substâncias, insumos, né? Insumo é tudo que é utilizado para produzir determinada coisa. Então, na agricultura, os insumos são os produtos que a gente precisa utilizar para produzir. Beleza? Então, os agrotóxicos são insumos que são tóxicos, como o próprio nome diz. Né? E eles podem ter diversos usos na agricultura. Então, fertilizantes industriais, por exemplo, NPK, ou seja, a monocultura ela é insustentável. Ou seja, após uma safra, o solo fica empobrecido. Como ali não há processos naturais de retroalimentação, ciclagem de matéria no solo, é necessário, então, insumos, ou seja, fertilizantes, para repor os nutrientes do solo para uma próxima safra. O maior exemplo aí utilizado no Brasil é o NPK, um fertilizante à base de nitrogênio, fósforo e potássio. Oi, professor, mas nitrogênio, fósforo e potássio são naturais, né? São naturais, mas o fertilizante solúvel industrial, a formulação de NPK, ela é tóxica. Por quê? Por causa das quantidades. E, primeiro, uma grande aplicação disso numa monocultura, né, o que as raízes não captarem
vai descer para o lençol freático. E a gente sabe, né, compostos nitrogenados, né, podem inclusive poluir esses cursos d'água, né. Entre os agrotóxicos, a gente também pode citar os desfoliantes, que são algumas substâncias utilizadas para eliminar folhas indesejadas, ou, por exemplo, no caso da soja, às vezes para ajudar a planta a secar, né, no final do seu ciclo. Então, também, geralmente, produtos tóxicos para a saúde humana. E os famosos pesticidas, que são venenos mesmo, é veneno para matar. Pesticida é usado para matar as chamadas pragas. Por que acontece tanta praga, tanto surto de praga no modelo agroindustrial? Por causa dos desequilíbrios ecológicos provocados por esse próprio modelo, que é insustentável, né? Então, vamos lá, temos diferentes tipos de pesticidas. Herbicidas, que são os que combatem ervas, plantas indesejadas. O mais conhecido deles é o famoso Roundup, né? Ele é da Monsanto, que agora foi comprada pela Bayer, mas é um dos maiores pesticidas mais usados no mundo, à base de glifosato, causa câncer, um tanto de problemas, mas é utilizado pelos agricultores para limpar jardins, gramados, né, e lavouras. Então o Roundup ele atua em espécies dicotiledôneas, né, e mantém monocotiledôneas, são resistentes a ele. Portanto, para você manter seu gramado limpo, e tem gente, inclusive em jardins urbanos na cidade, usa Roundup, uma substância altamente tóxica, né, para limpar um jardim, ou seja, para retirar ervas tidas como daninhas ou indesejadas, né? Então o Roundup era muito usado também nas lavouras de milho, para acabar com essas plantas que crescem entre as fileiras de milho. Então, é um produto tóxico muito usado, e temos vários outros tipos de herbicidas. Também temos inseticidas, são utilizados no combate de insetos, nematicidas, usados no combate de nematóides, fungicidas no combate de fungos, raticidas, veneno de rato, entre vários outros tipos de pesticidas utilizados na agricultura. Lembrando que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Beleza? E muitos dos agrotóxicos permitidos aqui de 2019, 2018 para cá foram mais de 300 agrotóxicos novos liberados no Brasil, sendo que alguns deles, a maioria deles, são proibidos em outros lugares do mundo e aqui são permitidos, estão sendo liberados, né? E aí fica uma pergunta para a gente, né? A gente ouve muitas vezes o termo defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários, né? Mas isso às vezes dão essa roupagem como se fosse um termo técnico, né? Mas como se defensivo agrícola fosse uma substância que defende, que protege aquele cultivo. Mas isso é uma forma de iludir, inclusive nós aqui, consumidores, né, que são venenos, que inclusive resíduos deles podem passar para os alimentos que chegam à nossa mesa, como é o caso dos documentários O Veneno Está na Mesa, aí, que traz relatórios e dados aí oficiais sobre essa questão no Brasil. Está um pouco desatualizado, porque os documentários são de 2010, mas os números atuais são um pouco piores, tá? Aí, por exemplo, esses dados aqui do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que é o PARA, da Anvisa. Esses alimentos testados aí entre 2017 e 2018, vocês verem aí alguns dos alimentos principais que são contaminados com agrotóxicos proibidos ou com teores de agrotóxicos acima do limite estabelecido pela Anvisa. Ou seja, você vai comprar um pimentão no supermercado, 82% de chance de você encontrar um pimentão com agrotóxico proibido ou acima do limite. Goiaba, 42%, cenoura, 40%, tomate, 35%, alface, 30%, uva, 27%. Aqui alguns exemplos, né? Vocês podem conferir também dados mais atualizados. Aí é só procurar para Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxico em Alimentos. Beleza?
E o terceiro pilar, terceiro fundamento, vamos dizer que faz parte de uma etapa mais recente da Revolução Verde, é a biotecnologia e a manipulação genética. Então aqui é importante definir o termo organismos geneticamente modificados, geralmente chamados OGM, são organismos que têm seu genoma alterado por processos biotecnológicos, ou seja, laboratoriais. Ok? Então, quando a gente fala de OGM, de organismos geneticamente modificados, nós estamos falando de um processo de manipulação genética que é completamente diferente dos processos de melhoramento genético tradicionais que a agricultura sempre fez ao longo aí de seus 10, 14 mil anos. Ok? Como eu já falei, o ser humano sempre fez um melhoramento genético, domesticou espécies, cruzou, selecionou variedades, mas mexendo diretamente no genoma por processos laboratoriais, pela biologia molecular, é um processo, é algo recente e que inclusive a gente ainda desconhece possíveis impactos disso no futuro, né? Mas, enfim, é bom lembrar aqui que organismos geneticamente modificados, né, incluem variedades híbridas, ou seja, tem variedades que foram hibridizadas. Um exemplo é a tecnologia Terminator, né, que junta, por exemplo, duas variedades ali de milho produtivas, bastante produtivas, cria-se uma variedade híbrida, né, e essa variedade, pelo fato de ser híbrida, ela não gera descendentes férteis numa segunda geração, ou seja, o agricultor tem que comprar aquela semente que é da empresa, compra aquela semente híbrida, ela é super produtiva, mas ele não vai ter semente para a próxima safra porque ela não produz uma segunda safra. Obriga ele a, no ano que vem, comprar aquela semente novamente. Né? Então, as sementes híbridas geralmente vêm com essa armadilha. São variedades que rendem bastante, são bastante produtivas, mas produzem uma vez só. Né? E para as empresas isso é muito estratégico e lucrativo, porque você patenteia, faz a patente de uma variedade híbrida e mantém o agricultor seu refém, tendo que comprar a semente para ele produzir todo ano. Então, se semente era algo que os agricultores sempre tinham, guardavam, selecionavam de uma safra para outra, trocavam, passou-se a ser algo que vai ser compra no mercado. Todo ano compra a semente, então agora está incluída nos custos de produção. Né? E entre os organismos geneticamente modificados temos também as variedades transgênicas. As transgênicas aí elas envolvem um processo bem mais específico, que é a inclusão do gene de uma determinada espécie no genoma de outra espécie. Então esse processo chamado de transgenia ele dá origem a essas variedades chamadas transgênicas. Vou dar um exemplo. A soja RR. Essa soja RR é chamada soja Roundup Ready. Tiraram um gene de uma bactéria que é resistente ao Roundup, a esse herbicida Roundup da soja, e colocaram esse gene na soja. Portanto, a soja passou a ser resistente ao agrotóxico. Né, ao herbicida que era aplicado nas lavouras. O Roundup era utilizado em lavouras de monocotiledôneos, a soja é uma dicotiledôneo, portanto, ela é sensível ao Roundup, né, mas a soja transgênica Roundup Ready, com esse gene de uma bactéria que confere resistência ao herbicida, essa variedade, então, adquiriu essa característica, essa resistência. Né? Então, um exemplo aí de variedade transgênica no qual se tira a partir de um gene uma característica de interesse de outro organismo e implanta aquilo no genoma da espécie, que é o foco ali da produção daquele agroecossistema. Então, é importante lembrar aqui, né, que todo organismo transgênico, portanto, é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo OGM é transgênico. Ficou claro? Todo
todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, porque a transgenia é uma forma de modificação genética biotecnológica, mas nem todo OGM é transgênico. Por exemplo, as variedades híbridas, elas não passaram por processo de transgenia, mas passaram por uma modificação genética orientada por processos biotecnológicos em laboratório. Beleza? Espero que tenha ficado claro. E outras duas coisas muito importantes a debater dos transgênicos, mas transgênico faz mal, não faz, como é que é? A soja é soja, do mesmo jeito, né? O que tem numa soja tem na outra, a planta é a mesma, só tem um gene que é diferente, será que isso faz mal, não faz? Então esse é um debate muito longo, que eu coloquei até alguns artigos aí para vocês analisarem, né? Debaterem esse tema com mais profundidade, mas acho que para a gente pensar no transgênico, não pode pensar nele fora do sistema de produção necessário para produzir transgênico. Então, primeiro, uma coisa a se destacar é essa questão dos direitos de propriedade e patentes, né? Ou seja, toda semente transgênica e essas variedades híbridas comerciais, elas são de propriedades de determinadas empresas, portanto são patenteadas. Então, para utilizar elas, você precisa pagar essas empresas os chamados royalties, né? No caso de sementes transgênicas, é proibido, inclusive, você guardar sementes ou tentar usar de uma semente transgênica para criar sua própria variedade por meios tradicionais, né? Inclusive, isso é crime, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, você não pode violar o que é um direito de propriedade e patente da empresa que detém aquela variedade. Então, isso é uma coisa que você vê, a semente sempre foi um símbolo de autonomia, de poder do agricultor nesse processo de seleção, nesse processo de melhoramento genético, domesticação de espécies, melhoramento de seus próprios sistemas. A partir de agora, né, com as empresas dominando o mercado de sementes, muitas dessas variedades tradicionais foram sendo perdidas e os agricultores tornando-se reféns de sementes comerciais para produzir, né? No caso dos transgênicos também, especialmente, é importante lembrar dos insumos necessários e sistemas de produção. Então olha que legal, no caso dessa soja RR que eu citei, soja Roundup Ready, ou seja, soja pronta para o Roundup, é um transgênico, foi feito então para ser resistente a um agrotóxico vendido pela mesma empresa que detém os direitos da semente. Ou seja, você compra a semente e já compra o agrotóxico daquela mesma empresa junto, né? Curioso, né? Porque ela é transgênica para resistir àquele próprio agrotóxico, que vai eliminar as ervas daninhas, mas vai manter aquela planta ali, né? Outra coisa, essa variedade de soja, ela ganhou notoriedade porque ela tem teores de proteína acima do normal, né? Então, por isso ela tem uma utilidade na indústria de rações e tal, né? Mas, por outro lado, é uma planta que tem um sistema radicular frágil, ou seja, tem raízes frágeis com uma capacidade de absorção de nutrientes um pouco mais baixa que as variedades crioulas, as variedades tradicionais de soja, e também tem uma eficiência menor no uso, na absorção de água. Portanto, ou seja, para produzir essa soja transgênica, você vai precisar investir no próprio agrotóxico, no herbicida, ao qual ela é resistente, vai ter que investir mais em fertilização química, porque a planta, essa variedade é menos eficiente, vai ter que investir mais em irrigação, né? E toda uma produção, maquinário, monocultura, como a gente já falou. Ou seja, o transgênico não existe fora desse modelo de produção, ok? Até porque na agricultura orgânica é proibido o uso de transgênicos. Então, não dá para falar dos impactos do transgênico na saúde sem lembrar em qual sistema de produção, em que modelo de produção eles são produzidos, né? Ok? Se a soja Roundup, ela tá aí um exemplo dela, se ela é resistente ao Roundup, né, morrem todos os outros vegetais que estão crescendo no meio dessa lavoura, menos ela, para onde que esse agrotóxico está indo? Né? Ele fica na planta, ele vai para o produto, então essa soja provavelmente, né, sai com resíduos de agrotóxico, sai contaminada, fica no solo, contamina o solo e contamina
os cursos d'água, o lençol freático. Contamina o ar, porque olha a forma com que ele é pulverizado. Quando é pulverizado por avião, então espalha mais ainda, né? Então não dá para falar de transgênicos sem falar dos impactos como um todo do sistema de produção dos transgênicos, né? Os impactos tanto na saúde humana, que já são plenamente conhecidos desses agrotóxicos, o impacto dos transgênicos em si ainda carece mais estudos, né? Mas desse sistema de produção dele está muito claro, temos evidências científicas claríssimas que isso é prejudicial à saúde humana e à própria saúde ambiental. Então, como vocês podem ver, esse modelo de produção agroindustrial, que aqui eu vou chamar de agronegócio, então em alguns lugares vocês vão ouvir agronegócio como se fosse um sinônimo para qualquer tipo de negócio ou comércio feito com produtos agrícolas. Tem gente que inclusive coloca como se fosse, né, a agricultura orgânica como parte do agronegócio. Nós vamos debater isso um pouco mais para frente, mas quando eu falar agronegócio aqui, eu estou falando do modelo de produção agroindustrial, tá? Estou usando essa conotação. E essa conotação, esse modelo agroindustrial, está diretamente relacionado com a noção de impérios alimentares, né? Ou seja, de grandes empresas e corporações que comandam, né, diversas outras marcas. Então, essa figura que eu coloquei aqui como exemplo mostra, né, algumas das principais corporações que detêm os direitos sobre a maior parte das marcas. Então, na agricultura, no caso da agricultura, isso também é assim. Nós temos as principais empresas ali que dominam esse mercado de insumos para a agricultura. E que, por sinal, como eu já falei, algumas delas, né, eram empresas atuantes, inclusive na Segunda Guerra Mundial, como indústria farmacêutica ou empresas de armas químicas e maquinário, né? Então, tudo isso, o avanço do agronegócio, da Revolução Verde, com o incentivo, né, de políticas agrícolas e econômicas, né, que vão incentivar, dar condições de ampliação da produção e consumo de alimentos industrializados, né, que gerou, então, essa industrialização da alimentação, o uso de estratégias de marketing, essa ideologia de fast food, né, ou seja, da comida rápida, numa sociedade cada vez mais corrida, né? E também a evolução no setor de embalagens, que também levou a um grande problema na produção de lixo, né, no mundo. Além disso, a evolução no setor de transportes, né, e dos intermediários, aí, ou seja, transformando as cadeias agroalimentares em cadeias longas, ou seja, vocês já pararam para pensar por quantos intermediários, né, passa um produto industrial que vem de alguma matéria-prima agrícola, por quantos intermediários e processos ele passou até chegar na prateleira do supermercado antes de você comprar, né? Então tudo isso, gente, levou a uma massificação do consumo de alimentos industrializados, que acarretou aí também numa, o que a gente pode dizer, uma grande epidemia também de doenças crônicas não transmissíveis associadas aí a problemas de alimentação, né? Ou seja, um contexto, avançamos, o agronegócio foi capaz de aumentar, sim, a produção em larga escala, mas não foi capaz, primeiro, de colocar comida no prato de todo mundo, e segundo, né, colocando no mercado principalmente produtos de qualidade duvidosa, né, que colocam nossa própria saúde em risco, né? Então, falando aí agora sobre alguns dos impactos socioambientais desse modelo de produção agrícola industrial. Alguns deles eu já citei aqui ao longo da aula, mas vamos vendo aí, ó. Degradação e poluição de nascentes e cursos d'água, com fertilizantes químicos e agrotóxicos de modo geral. Degradação dos solos e desertificação. Aqui na região de Valadares, que nós estamos, do território médio Rio Doce, a gente tem um exemplo clássico disso, né, de como que as fazendas de gado, as grandes fazendas de gado manejadas com fogo todo ano, né, e o pastoreio excessivo, a gente vê aqui tem áreas com solo extremamente nu, completamente descoberto
e com processos erosivos. Tem vossoroca, erosão, que cabe prédio dentro aqui na nossa região, né? Então você vê o estágio de degradação dos solos que nós chegamos. E daqui a pouco está chegando a época de tacar fogo de novo nas pastagens, né? Ou seja, são séculos aí com um processo predatório, né, de produção aí de gado, de corte de leite. Né? Além disso, o uso de maquinário, ele também tem a questão da emissão de gases de efeito estufa, né? Então também polui a atmosfera e podem contribuir aí para mudanças climáticas globais. Né? Além disso, outro impacto socioambiental é a questão da segurança alimentar, né? Seja a baixa qualidade dos alimentos, seja contaminação por agrotóxicos ou outros componentes químicos aí de alimentos industrializados. Além disso, esse modelo, né, levou à perda da biodiversidade, inclusive à extinção local de algumas espécies e variedades tradicionais de sementes que eram mantidas por agricultores tradicionais. Né? Então, também muitas variedades, muitos conhecimentos sobre o uso da biodiversidade, né, foram perdidas nesse processo de massificação cultural, nesse processo de doutrinação aí em vias de que a agricultura familiar tinha que adotar, seguir, rezar a cartilha do agronegócio, da produção agroindustrial. Né? E todo esse processo, especialmente no caso do Brasil, no período da ditadura militar, foi feito com um violento processo de concentração fundiária, conflitos territoriais, que levou a um processo de êxodo rural. Então, falando de Valadares, mais uma vez, a gente pegando vários bairros periféricos da nossa cidade, né, eles são formados, você vai ver a origem das pessoas, são de municípios menores, são famílias que têm uma origem rural, e na hora que a gente vai resgatar o processo de ida para a cidade, teve a ver com um processo de concentração fundiária, grilagem de terras, né, que foi um grande processo até mesmo que a gente pode chamar de roubo de terras conduzido pelo Estado, né, camponeses e camponesas, famílias que viviam há gerações em seus territórios, mas que às vezes não tinham um documento de terra para comprovar ou viviam em áreas públicas do Estado, né? Então, esse processo de regularização fundiária permitiu a grilagem, né, de várias e várias propriedades familiares, né, que acabaram sendo então repassadas a grandes proprietários que então acumularam, concentraram terras aqui na região. E isso é uma realidade. Né? E é o que está acontecendo na Amazônia neste momento. Né? Então é importante lembrar que dentre todas as atividades humanas, a agricultura industrial pode ser uma das maiores ameaças aos ecossistemas e à biodiversidade, e pode vir a comprometer a própria produção e a qualidade dos alimentos no futuro. Ou seja, vejam que eu não estou falando da agricultura. A agricultura em si, na sua história, sempre gerou, né, causou algum tipo de impacto no ambiente. Mas, por outro lado, foram milhares e milhares de anos aprendendo com povos e culturas diferentes, aprendendo a lidar com ambientes diferentes. Né? Ou seja, o foco da agricultura em seus mais de 10 mil anos de história foi buscar estratégias de sustentabilidade para aumentar a produção de maneira mais sustentável. Enquanto com esse processo de implantação de uma agricultura industrial, a gente em poucas décadas o ser humano conseguiu transformar e degradar uma parte enorme das áreas agricultáveis do mundo. Né? E além disso, né, só aí alguns dados do Ministério Público do Trabalho, né, entre 95 e 2016, mais de 52 mil camponeses e trabalhadores rurais foram resgatados em condições de escravidão, ou seja, de trabalho análogo à escravidão, da forma com que é considerado pelo Ministério do Trabalho. Né? E percebam que, olha só, 31% desses trabalhadores resgatados estavam em fazendas de pecuária, 22% na cana, 18% em outros tipos de lavoura, e a hora que a gente for ver aqui, né, ou seja, a grande maioria desses trabalhadores estavam, né,
nesse sistema do agronegócio. E aí a gente se pergunta, né? A gente vê na mídia, vê nas propagandas que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, agro é pop mesmo, né? Geralmente utiliza sempre esse argumento de que o agronegócio tem uma grande participação importantíssima no produto interno bruto, o PIB do Brasil. Como se o agronegócio é que sustenta a economia brasileira. Então vejam bem, o agronegócio representa 23,5% do PIB brasileiro, esses dados de 2020, tá? Sendo que desses 23%, 31% é na questão de distribuição, ou seja, logística, as cadeias de transporte, 30% a parte da agropecuária, 27% vem da agroindústria e 12% a indústria de insumos, ou seja, dos produtos necessários para a produção. Enfim, 23% é uma fatia significativa, sim, do PIB brasileiro, mas não sei se dá para dizer que é isso que sustenta, né? E, para além disso, é bom pensar, assim, ele gera lucros enormes, né? Que fica na mão de poucos, porque são poucos que detêm muitas terras nessa lógica de agricultura industrial e que acabam concentrando tanto as terras quanto o recurso proveniente dos lucros aí dessa atividade. Ou seja, o que retorna disso para a sociedade fica aí, né, uma questão. E segundo, e os prejuízos à saúde pública, aos cursos hídricos, ao solo, os prejuízos ambientais, de saúde e sociais como um todo? Os economistas estão calculando isso? Quem paga essa conta? Então fica uma questão para a gente refletir. E até mesmo também para a gente desmistificar algumas falácias que são ditas por aí, pegando dados do Censo Agropecuário do IBGE, nesse caso aqui de 2006, que foi os dados que eu achei na plataforma do IBGE. O último censo agropecuário foi realizado em 2016, mas eu não consegui ter acesso a esses dados para preparar essa aula, mas aqui uma comparação entre o agronegócio e a agricultura camponesa. Então, dizem que o agronegócio gera muito emprego, mas em empregos diretos, comparando uma propriedade do agronegócio e a agricultura camponesa, ou seja, a cada 100 hectares, ou seja, comparando numa área semelhante, ou seja, a cada 100 hectares o agronegócio gera 1,7 empregos. A agricultura camponesa gera 15 empregos diretos, né? Então, quem emprega mais gente no Brasil, na verdade, é a agricultura camponesa. A questão é que ela não entra lá no PIB, né? Alimentos produzidos, né? Isso aí tem dados recentes que mostram que esses dados até mudaram um pouco, né? A agricultura camponesa teve uma participação ainda maior, mas em geral, alimentos que chegam à mesa da população brasileira, 30% vem do agronegócio, 70% da agricultura camponesa. Como eu já falei para vocês, esses dados mudaram um pouco, aumentando aí a participação da agricultura camponesa, né? Até próximo ali de 2014 e depois reduzindo um pouquinho, né, após o golpe de 2016, né, e a perda de algumas políticas públicas para a agricultura familiar. Em termos de terras utilizadas, 76% das áreas agrícolas do Brasil são ocupadas pelo agronegócio e 24% agricultura camponesa, ou seja, o agronegócio tem 3 vezes mais terra que a agricultura camponesa, mas produz menos da metade de alimentos para abastecer a nossa própria população, né? E, mais interessante, lá em 2006, o agronegócio recebia 84% dos recursos do governo para a agricultura, e a agricultura familiar e camponesa apenas 14%. Em 2010, esses dados chegaram a 90% para o agronegócio, 10% para a agricultura camponesa. E atualmente, 2021, todas as políticas públicas para a agricultura familiar praticamente foram sufocadas e não há mais distinção de recursos específicos para a agricultura familiar
no atual cenário que a gente vive no país. Ou seja, a agricultura familiar emprega mais gente por área, proporcionalmente falando, produz mais alimento para abastecer nossa própria população, utilizando menos terras, ou seja, utilizando essas terras de maneira muito mais eficiente e recebendo muito menos apoio do governo. Então é isso aí. Quando a gente fala que esse modelo agroindustrial é um modelo que depende de agrotóxicos, monocultivo e latifúndio, concentra terras, produz para exportação, ou seja, não produz alimento, o foco é produzir commodities, são produtos do mercado internacional, que dependem inclusive dessa flutuação do mercado internacional. Expulsa o povo do campo, concentra terra, né, renda, lucro, né, e gera lucros principalmente para essas empresas de insumos, que é para quem vende agrotóxico, quem vende semente, quem vende fertilizante, é quem, na verdade, e está fora do país, né, é quem geralmente lucra, de fato, com esse modelo. E a fome e a pobreza no Brasil, né, não apenas se mantém, como dados mais recentes aí têm mostrado que o Brasil arrisca voltar para o mapa da fome, né? Então, lamentável tudo isso em 2021, a gente espera caminhar para melhorar, né? Então é isso. E aí, então, mostrando para vocês esse outro lado, né? A agricultura familiar, né? Que ela pode ter tendências de adotar práticas do modelo agroindustrial, ou seja, a agricultura familiar pode, em alguns casos, servir, sim, ao modelo da agricultura industrial, mas é na agricultura familiar que a gente vê a maior parte das experiências agroecológicas, resgatando conhecimentos ancestrais de manejo sustentável do solo, da água, dos cursos d'água, um manejo mais responsável, carinhoso com os alimentos. Né? Na agricultura familiar que a gente vê a maior parte das experiências agroecológicas no país, e vocês vão ter a oportunidade de ver isso nos próximos documentários que eu vou mostrar para vocês, do tópico 3. Vai ter um documentário chamado Agricultura, Tamanho e Família, e outros que mostram experiências aí de produção agroecológica e orgânica. No próprio Veneno Está na Mesa 2, que eu já disponibilizei para o tópico dessa semana, que é o tópico 2, já mostra algumas experiências de produção orgânica como alternativas a esse modelo agroindustrial. Então, tá aí, vamos vendo, aproveitem para fazer, refletir, estudar, explorar os materiais de estudo, assistir os documentários, né, refletir, porque no trabalho de reflexão que eu passei para vocês, a primeira parte dele, valendo 10 pontos, a segunda parte dele é exatamente sobre esse tópico 2 que aborda o modelo de produção agroindustrial. Beleza? E aí fica a reflexão, né? A gente que está aqui numa universidade pública federal bancado pela sociedade brasileira, né? Quando a gente sair daqui, queremos ser profissionais que vamos contribuir para quem, né? Para os interesses do nosso povo, que tem aí seus direitos sistematicamente violados, inclusive o direito a viver num ambiente equilibrado, o direito a uma alimentação adequada, né? O direito a seus territórios, né? Ou nós vamos colocar a nossa força de trabalho a serviço de quem viola esses direitos sistematicamente. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para a aula de hoje. E sobre os principais cultivos agrícolas no Brasil, tem uma tarefinha lá no trabalho de reflexão para vocês estudarem sobre quais são os principais cultivos agrícolas do agronegócio brasileiro, refletirem sobre onde são produzidos, área ocupada, quais insumos, como que é feita a produção deles, para a gente reforçar esse olhar crítico para além das propagandas do agronegócio. Então valeu, pessoal, eu volto na semana que vem com as aulas já sobre agroecologia no tópico 3. Gratidão, forte abraço, heré!